E a gente volta no programa Utilidade Pública de hoje falando sobre a coluna vertebral, o conteúdo do livro Desvendando os Segredos da Coluna Vertebral, de Dr. Mimpoche Bolívar Góes Júnior, que nos deu o prazer de estar partilhando esse conhecimento aqui com a gente. A pessoa acordou. Qual o cuidado que ela tem? Ela já deve pensar, não, vou cuidar da minha coluna. Como? Ok. Eu ainda vou um passo antes do acordar, o dormir, que é importante, né? Mas as pessoas devem dormir sempre de lado, né? Com o travesseiro entre as pernas e com o travesseiro na região cervical, numa altura que possa ser horizontalizada, ok? Travesseiros altos ou muito baixos faz com que a região cervical, quando a pessoa dorme de lado, sobrecarregue essa região mais cervical, que é a região posterior aqui da cabeça. Dormir de forma correta é extremamente essencial, porque nós sabemos que nós passamos uma boa parte, um terço da nossa vida dormindo. Dormir bem significa ter produtividade, dormir mal significa ter péssima produtividade. Quem dorme mal, rende muito mal no trabalho e acorda já ansioso, fadigado. Então, dormir bem é essencial. Levantar. Tá de lado, primeiro joga as pernas para o lado de fora, de forma tranquila, apoia o braço e levanta de forma lateral. Nunca levantar com a coluna para frente, que a gente chama de flexão anterior da coluna. Isso ao longo do dia faz com que você flexione a sua coluna e leve a problemas na região posterior, que pode se desenvolver uma hérnia de disco. Muita gente fala assim, olha, é preciso fazer um alongamento, a primeira ação do dia, atividade do dia deve ser um alongamento. Isso Perfeito. É mito ou verdade? É verdade, e o primeiro alongamento que a gente faz, na verdade, não é um alongamento, é uma forma de acordar o corpo, é o espreguiçar, que é uma coisa muito salutar, é uma coisa benéfica para o nosso corpo, é um despertar. O alongamento da coluna vertebral, quando a gente fala propriamente de alongamento de coluna vertebral, nós estamos lidando com um período de 30 segundos de manutenção. Então, o indivíduo que quer alongar, exemplo, vou dar um exemplo claro, na região da parte superior do braço, que ele segure nessa região e alongue 30 segundos. Na coluna também é a mesma coisa. Os alongamentos de coluna que estão nesse livro promovem um alongamento em 30 segundos. Então, alongar 5, 10 segundos não é o suficiente para causar um alongamento. Mobilizar bem a coluna vertebral, alongar bem a coluna vertebral e fortalecer os músculos, principalmente da coluna vertebral, intrínsecos da coluna vertebral, faz com que o indivíduo passe ao longo da vida sem grandes problemas. E aí a gente vai entrar numa outra questão, porque a gente falou do dormir, do acordar, mas claro, a gente sabe que a atividade física hoje está na vida de todo mundo. E quando a gente fala em atividade física, a gente está falando, na maioria das vezes, numa sobrecarga da coluna. Sobrecarga na coluna, desde uma musculação, uma atividade como musculação, desde uma atividade como está muito, como é tendência agora, como é um boom agora, que é o próprio crossfit, artes marciais, corrida, enfim. Tudo sobrecarrega muito a coluna vertebral. Tem como a pessoa prevenir, por exemplo, ou colocando na balança, é melhor que ela continue fazendo atividade física, ela precisaria passar por um especialista de quanto em quanto tempo para ver se está tudo certo? Como é que funcionaria isso? Ok. Bom senso clínico. Então, não tem as contraindicações relativas e absolutas desde que você saiba o que você está fazendo. Você vai na academia, a primeira coisa, converse bastante com o seu educador físico. Ele é o profissional específico para te orientar a educação física. Saber a importância de manter a boa postura para fazer a atividade. Saber quais são os músculos corretos que você deve estar fortalecendo. Isso é de extrema importância. Todas as vezes que você vai numa academia, ou que vai em algum lugar, ou na própria fisioterapia, ou em qualquer outra atividade, que você não tem esse acompanhamento de forma correta, você está passível a ter lesão na coluna vertebral. Então é importante conversar bastante com o educador físico, com o fisioterapeuta, com o médico, para saber o que pode ser feito para melhorar pós-reabilitação ou pós-lesão, pós a utilização da medicação, que o médico pode encaminhar para a educação física ou encaminhá-lo para a reabilitação fisioterapêutica. Em relação a uma atividade exagerada, que os norte-americanos gostam de usar essa palavra chamada de overuse, né? O excesso do uso, a sobrecarga do overtraining, né? Que é o excesso de atividade. Você faz várias atividades consecutivas. Se você é um atleta de ponta, se você é um profissional que sobrevive do esporte, isso é comum, é o risco que o atleta tem, tá? Mas é preciso entender que indivíduos normais, indivíduos que não são competitivos, eles têm limites porque eles trabalham e não têm todo um treino adaptativo de uma fibra muscular e esses estão muito mais próximos da lesão. É interessante que ele procure o médico, o fisioterapeuta, o educador físico, para que
principalmente os problemas de coluna vertebral não apareçam durante esses treinos. O indivíduo no final de semana, que passa muito tempo sem fazer uma atividade física, vai jogar uma bola, depois vai para o churrasco e no outro dia ele descobre que não consegue andar porque a musculatura da coluna vertebral está toda espasmada, ele sente muita dor, ele mal consegue andar. E muita gente vê isso, começa, olha, deu certo o exercício. Exatamente. A pessoa está toda dolorida, diz que deu certo, não é bem assim. Exatamente. É por isso que eu venho trazer esse livro. Esse livro vem como um suporte para doenças mais claras, mais leves e intermediárias que podem ser melhoradas no dia a dia. Óbvio, o indivíduo que tem uma doença mais grave, ele tem que realmente procurar um diagnóstico precoce. Exemplo, um indivíduo que tem uma doença grave e que não tem um diagnóstico. Por exemplo, ele tem um tumor na coluna e aí ele renega por 3, 4, 5 meses fazendo alguma outra coisa porque indicaram para ele. E quando ele chega no médico, ele chega 3 meses atrasado num diagnóstico importante. Então, no livro mostra a hora correta de procurar o médico, qual é o tipo da minha dor, como é que eu me sinto, será que eu devo procurar um médico, quais são os exames específicos que eu tenho que fazer, que eu tenho que entender para o médico me passar para eu melhorar minha coluna vertebral. Porque tem gente que já acorda com dor nas costas. Sim. As grandes observações que a gente tinha acabado de falar das bandeiras vermelhas são a dor noturna, infecções que podem levar a febre, né? A dor irradiada para os membros com perda de movimento, isso já é um alerta muito grave. Né? O indivíduo não consegue levantar da cama, ele não consegue ter atividade física. Então são as premissas que a gente tem de um diagnóstico complexo, de uma doença muito grave. Ele perde a mobilidade, ele tem a febre, ele cursa com perda de peso, perda de apetite, dor noturna. O indivíduo não consegue dormir, o indivíduo não consegue se movimentar, o indivíduo está tendo febre que nada passa. Esse é um alerta grave, isso tem que ser procurado de imediato o médico. Salto alto. Salto alto. Mais uma vez, é uma boa pergunta com bom senso. Um dos aspectos mais complexos do livro é esse, né? Como tirar o salto alto de uma mulher. A gente sabe que salto alto é uma coisa benéfica quando bem utilizado e maléfica quando mal utilizado. O que seria o salto alto mal utilizado? O salto alto mal utilizado. Uma mulher que trabalha com salto, agulha fino, alto, todos os dias. Todos os dias. Ao longo do tempo, ela vai tender a um encurtamento muscular nessa região posterior da coxa, que está intrinsecamente ligada à musculatura lombar. Logo, ela vai sentir um grande problema na coluna lombar. Um exemplo disso é, as mulheres que usam muito tempo salto alto, quando colocam uma sandália rasteira, ela sente muita dor. Ela não consegue se adaptar. Né? Um exemplo clássico é, se você vai usar um salto alto, procure usar um salto alto num casamento, numa festa, num evento, de forma esporádica. A principal coisa que deve ser feita é sempre manter a boa postura. E manter a boa postura fazendo uma atividade como você indicou, Dani. Fazendo um pilates, fazendo yoga, fazendo terapias alternativas ou tratamentos clínicos direcionados para que, se você não tem a dor, faça de forma preventiva e, se você tem a dor, faça de uma forma reabilitacional. Uma das dicas que nós falamos também no livro é sobre orientações de quedas, que acontece muito. Eu me preocupei não só com a parte de coluna vertebral, mas também me preocupei com a parte de quedas. Então imagina, quantas vezes as mulheres torcem um tornozelo usando um salto alto? Porque quando a gente utiliza o salto alto, observem numa plataforma, nós temos todo um desequilíbrio anterior do corpo. E nós tendemos a jogar o corpo para trás, para tentar se equilibrar. Uma pisada em falso significa torcer o tornozelo, porque o salto alto nos tira do equilíbrio, nos tira da mecânica do equilíbrio postural. É postural, né? Mas assim, de autoestima, mantém o salto, postura, tira o salto. É uma coisa complexa, mas a gente vai dar uma pausa. Doutor Mimbugi, a gente volta já 2 minutos.